Olá, pessoal. Estamos aqui com essa questão da FCMMG 2022. O enunciado diz o seguinte: Al e Bo, nomezinhos esquisitos aí, né? Poderia ser João e Pedro, ou Maria e Clara. Por que ambos do mesmo sexo? Não poderia ser um João e Maria? Porque ele diz logo em seguida, são gêmeos monozigóticos. Então, o que que são gêmeos monozigóticos? Mono de um e zigótico de zigoto. Eles tiveram origem de um único zigoto, tá? Então, eles são geneticamente iguais, são clones naturais, porque aquele único zigoto que se originou a partir da fecundação de um ovócito por um espermatozoide, ou seja, ele já tem toda a sua constituição genética herdada desse espermatozoide, desse ovócito. Ele ali, no decorrer das clivagens, né, das mitoses que vão desenvolvendo o embrião, essa massa aí embrionária se separa e aí começa a dar origem a dois indivíduos separadamente, mas que tiveram origem de um mesmo zigoto. Então, geneticamente, eles são iguais, tá? Por isso que aí esses nomes Al e Bo poderiam ser substituídos por outros dois nomes, mas nomes do mesmo sexo, por eles serem monozigóticos, né? Al era um típico jovem do sexo masculino e Bo parecia mais um pré-adolescente com músculos pouco desenvolvidos, né? Na verdade, a gente sabe que os dois aí eram do sexo masculino, então, já que eles são monozigóticos, então esse sexo biológico já ficou definido ali a partir do 23º par de cromossomos, que é o par de cromossomos sexuais, né? XX ou XY. E ele disse também sem um fio de barba e de voz fina. Então, essa distinção que ele fez entre esses dois irmãos é uma distinção de características aí que nós chamamos de fenotípicas, né? Ele disse que um era um jovem do sexo masculino, um típico jovem, e o outro parecia mais um pré-adolescente com músculos pouco desenvolvidos. Músculo pouco desenvolvidos, a gente sabe que é algo que pode ser ter uma influência aí dos hábitos, né? Que aquela pessoa tem, se ela se exercita mais, se ela se exercita menos, hábitos alimentares, né? Todas essas condições ambientais que influenciam no que a gente chama de fenótipo, que é a manifestação de uma característica a partir de algo que está lá no seu gene, a partir do seu genótipo, mas que também é influenciado pelo ambiente, por condições e fatores ambientais, né, e habituais da pessoa. Então, sabendo-se que as diferenças entre os dois são de natureza epigenética, é correto afirmar que epi, esse prefixo se refere a acima, né? Então, natureza epigenética significa que é algo que influencia na expressão gênica e não no gene em si, né? Então, a gente sabe que fatores ambientais, eles podem influenciar na expressão gênica, né? Então, às vezes você tem lá, por exemplo, no seu gene, uma predisposição a uma doença. Mas dependendo dos seus hábitos e tudo mais, você pode não vir a expressá-la. Então, a epigenética, ela mostra que condições ambientais influenciam sim na expressão gênica. Então, vamos lá. O que que aqui condiz com o que foi posto aqui? Ah, o fenótipo é igual e o genótipo é diferente? Se eles são monozigóticos e se as diferenças são de natureza epigenética, ou seja, de expressão gênica e não do gene em si, o genótipo não é diferente, tá? Então a A está errada. E o fenótipo também não é igual. Ele está colocando no enunciado que um é diferente do outro. Um parece com um típico jovem, o outro um pré-adolescente com músculos pouco desenvolvidos. Então aqui bastava interpretação de texto para ver que não está correto, né? E você basicamente saber o que é fenótipo e genótipo também, né? Porque ele deixa bem claro aqui no enunciado que o fenótipo é diferente. B, o fenótipo é diferente, ok. E o genótipo é igual. Sim, o genótipo é igual porque são gêmeos monozigóticos e porque as diferenças são de natureza epigenética. Não foi uma mutação que aconteceu, né? Que apesar de eles serem clones naturais, serem idênticos geneticamente, essa alteração poderia ser de, sei lá, uma mutação genética que eles sofreram. Mas não, ele deixa bem claro aqui que é de natureza epigenética. Então já chegamos na alternativa correta. C. O fenótipo e o genótipo são diferentes? Não, o genótipo não é diferente. D. O fenótipo e o genótipo são iguais, piorou, porque fica bem claro aqui que o fenótipo é diferente, né? Apenas o genótipo que é igual por serem gêmeos monozigóticos e por as diferenças serem de natureza epigenética.
Então, uma questãozinha aí interessante para essa distinção de fenótipo e genótipo. E também aí uma ideia de gêmeos monozigóticos. Espero que tenha ajudado. Até uma próxima. Tchau, tchau.